antiga daqui, e alugou a casa para o juiz morar. Nessa ocasião, o juiz teve que pedir para a Câmara autorização para morar fora de Curitiba. Porque depois do Rio Belém era fora de Curitiba. O perímetro urbano ia até o Rio Belém. Entendeu? Então, aqui está o passeio público. Não podia morar fora. Isso aqui, esse pinheiro está lá. Esse pinheiro está lá na esquina do Colégio Estadual. Olha aí. Sabe aquela esquina de baixo do Colégio Estadual? Exatamente o lugar dessa casa. Ou então aí é o Colégio Estadual. Aí é o Colégio Então, Estadual. as fotos que vocês viram aqui é quase a rua de baixo, Cândido Leão, que divisa com a casa do estudante, com o passeio público. A rua do passeio público aqui. Sim. Entendeu? Isso aqui é exatamente de frente ao Fontana. Então, o Leão morava aí. Mas o Fontana, nessa época, já morava. O Leão veio morar aqui por volta do final da década de 60, 1868, mais ou menos, 70, quando ele pediu autorização. Até o historiador nasceu nessa casa. O historiador relata, o filho do desembargador, o historiador Hermelino de Leão. Hermelino de Leão chamava-se Hermelino Agostinho de Leão, historiador. O meu bisavô, irmão dele mais velho, chamava-se Agostinho Hermelino de Leão. Tinha o mesmo nome, só que trocado. Imagina a confusão. Essa época é tudo nome... Olha que interessante, o coche do desembargador, que o filho dele cita, porque o desembargador pegava seu próprio coche e ia trabalhar no centro, no Palácio da Liberdade, lá no centro. Nessa época não era Palácio da Liberdade, o governo tinha outra sede que era perto do Largo da Ordem, ali no Palacete Wolf, naquela região ali. E a cavalo... Aqui é a João Goberto, né? João Goberto. Então, assim, e a Mansão das Rosas era de frente, exatamente, em frente é isso aí. Então essa aqui é a Chácara Laura Borges. Isso aí no final do século XIX. Tá vendo? Era uma casa enorme, tinha senzala, tudo. Mas por que ele alugou? Porque, então, interessante. Não, porque ele era juiz. Alguma coisa? Ele era juiz. Então ele tinha que estar aqui, mas daí de repente, logo em seguida que ele se mudou para cá, ele assumiu como desembargador em Pernambuco. Aí teve que se mudar para Pernambuco e continuou alugando aí, até comprar a casa dele, que ele comprou do Barão de Roubergue, que é logo acima, quer ver? Eu vou te mostrar. Aí, depois da chácara, ele continuou morando ali, a família continuou, inclusive os filhos continuaram morando aqui, mas daí ele comprou essa casa. Essa casa pertencia a um barão alemão que era engenheiro e veio construir a estrada de ferro. E quando acabou a construção da estrada de ferro, em 1885, o barão foi embora para a Alemanha e vendeu para o desembargador dessa casa, olha o coche dele ali na frente. Aí aí começou o Alto da Glória. E o Alto da Glória, veja, é uma coisa que eu não pude ainda nas últimas ocasiões e que pouca gente se toca. O Alto da Glória não é que é o lugar do chimarrão, do erva mate, não. É da onde a província do Paraná era comandada. O desembargador, que foi o maior comandante da província durante o período providencial, ele morava aí, nessa casa no Alto da Glória. Então a vista da Glória era do mirante do desembargador, tá vendo? Esse mirante depois foi destruído, mas a princesa Isabel subiu aqui e tirou uma foto. Olha. E essa casa aqui? É o Palacete. É o Palacete. Isso, então, portanto, isso aqui já é em 1902 e 2004, nessa fase aí que o Palacete estava pronto já. Tá. Então, essa era a casa do desembargador, que virou casa da chácara. Por quê? O desembargador era naturalista. Ele tinha um jardim botânico em casa. Ele era naturalista, era museólogo, gostava de... Isso, imagine que ele era um sujeito contemporâneo a Lincoln, contemporâneo a Dom Pedro. E eles tinham a mesma linha de pensamento. Então, assim, ele era naturalista, científico e, ao mesmo tempo, tinha um lado lírico. Quer dizer, foi quem trouxe o primeiro... Aqui foi o primeiro teatro de Curitiba, né? Olha, Teatro São Teodoro. Mas São Teodoro, mais uma informação que a erva mate trouxe o primeiro, né? Primeiro teatro que é de Curitiba. Curitibano, Graciosa, Comercial, Museu Paranaense. Museu Paranaense, exatamente. O primeiro comercial, o primeiro teatro, o primeiro engenheiro. Exatamente.
Os primeiros casarões. Mas deixa eu fazer um parênteses só para não passar batido. Ali na Inha Laura... Vista de trás, tá vendo? Vamos mostrar ali. A cidade de Cuiabá. A Inha Laura era aqui embaixo. Deixa aí que eu quero mostrar ali pro pessoal, mas a fazenda, a chácara Inha Laura, que foi alugado pelo desembargador, ela tinha uma senzala, mas os ervateiros, no geral, eram abolicionistas, na verdade. Eram abolicionistas, os ervateiros, plantavam, principalmente os do Alto da Glória, principalmente. Por quê? Porque o desembargador era humanista. Era humanista, naturalista, tinha essa pegada. Ele era humanista, exatamente, uma e pegada francesa. Lírio, acho que lírio branco, né, que é para dizer assim, ó, a gente é abolicionista. Sim, e o chefe dos abolicionistas era o Barão do Cerro Azul. Era o chefe do movimento abolicionista do Paraná. Que ainda é uma história não muito contada. Então, é importante isso. Enquanto a escravidão em outras regiões do Brasil era intensa, aqui não havia muito escravo, porque não haviam atividades que demandassem de mão de obra escrava. A atividade do mate era sensível, era de certa forma delicada e não remunerava tanto que fosse necessário mão de obra escrava, mesmo porque o trabalho de campo do mate era livre. Porque o cara era solto na floresta, como é que ia cuidar de um bando de gente solto no meio da floresta? Não tinha como cuidar. Não, entendeu? Então, além de abolicionistas, o trabalho com o mate, no auge, não que não houvesse no começo do século XX, do XIX, pode ter havido, é sabido que os Candinacas tinham escravos e comercializavam escravos, que era uma coisa comum, né? Sim, é o que eu mas sempre não falo. por causa do mate. Você não pode trazer as ideias de 1800 para hoje em dia. Era outro mundo, outra cabeça, outro... Mas a gente pode afirmar que no Alto da Glória e os Leão não tinham escravos. Não tinham escravos. E o Barão também não. E o Barão também não, de jeito nenhum. Pelo contrário. Pelo contrário. Ele era o principal abolicionista daqui. Tanto é que o baronato é em função disso. Ele foi... não sabia. O Barão do Cerro Azul recebeu da Princesa Isabel o título de barão. No último ano, ele foi o penúltimo barão do Império. Ele foi o penúltimo título dado pelo Império, dado pela Princesa Isabel após a visita dela aqui. Porque ela visitou, ela ficou tão impressionada com a casa dele, com a recepção e tudo mais, e com o trabalho abolicionista do barão. Ele era o chefe da sociedade abolicionista, e ele recebeu o título de barão pela causa abolicionista. Olha que legal. Exatamente, inclusive no mesmo ano da Lei Áurea, 88. Então é um barão, foi o barão da abolição. Do Cerro Azul. Então e essa é casa de... Você morou aí? Essa é a casa que eu nasci, essa é Vila Odete. Plantas da Vila Odete, tal coisa. Chaves, Francisco Chaves. Mas Deixa eu pegar, podemos? Tá, eu vou te mostrar outras coisas que a gente estava falando em Inha Laura, né? Olha só, vamos por par aqui, ó. Olha, essa casa, isso aqui era a casa do desembargador quando ele comprou, final do século XIX, 1890. Que é aquela que virou teatro... Que virou Teatro da Glória. Da Glória. Ao lado vai ser construído o Palacete Leão Júnior e na frente vai ser construída a igreja. Portanto, isso é de 1880, essa foto. Aqui é as Mercês. Aqui o Alto das Mercês e essa baixada era o Rio Belém. Aqui as Mercês. Aqui seria, digamos, o Shopping Miller aqui embaixo. Nossa, entendeu? Imagina. Só que é o Alto das Mercês, onde tem o prédio das Mercês, lá tem o convento lá em cima, né? Então Curitiba, isso aqui Curitiba. Era a zona rural. Era a zona rural. Não tem porquê. A cidade... Olha a casinha ali. Isso aí, uma casinha funcional. E a chácara tem uma outra... Quer ver? Uma outra... Deixa eu pegar aqui, ó. Outras coisas sobre a chácara interessantes. Olha só. Olha só, feito por avião. Sim, claro, porque meu avô Léo foi o pioneiro da aviação do Paraná, no Brasil. Aí, olha. A primeira companhia aérea brasileira foi a Aerolóide Iguaçu, feita pelo meu avô Léo. Que legal. Ele que recebeu, olha só. Então aqui temos já a casa do barão sem o minarete, o palacete,
a Vila Odete, e isso aqui eram todos terrenos do Leão, até a Itupava. Nossa. Até Itupava. Aqui, por exemplo, seria o Hospital das Clínicas, foi doação da família para o... Olha, isso eu não, Curitiba. essa história eu não sabia também. Esse fundo todo, aos poucos, principalmente minha bisavó Maria Clara de Abreu Leão, que era irmã do Cândido de Abreu, que morava aqui na esquina de baixo, né? Tio Candinho morava nessa casa da esquina aqui. Tudo perto. E aí, eles foram... aqui o bairro Alto da Glória. O bairro Alto da Glória acabou sendo todo comprado pela minha bisavó. Porque ela foi instalando os filhos, aqui tio Ivo, essa aqui era terreno da casa do tio Ivo Leão, que ele ganhou da mãe. O Ivo de agora? Ivo de Abreu Leão. O que está vivo é bisneto. Não, mas o que foi presidente da... Foi presidente é neto. É neto. Desse aí. Ah, tá. Tio Ivo era irmão de meu avô. Tio Ivo, aqui era a chácara do desembargador. Aqui os terrenos eram de comprido, tá vendo? Até a rua de trás. E aqui Vila Odete. E aqui era todo o terreno da Vila Odete, era o jardim da nossa casa. Hoje em dia o jardim cortou pela metade. Não, E ela ia inclusive até o fundo, tinha cancha esportiva lá no final, tinha uma horta, jardim, era bem legal aqui. Que legal. Então assim, e isso aí interessante é o seguinte, essa foto é tirada, o avô chegava de viagem, de avião, ele passava em cima da casa para avisar o chofer. Ah, que coisa. Ele tirava uma foto, ele gostava muito de fotografia. Eles são da era da fotografia. Meu avô, sem menor dúvida, ele foi o maior contratante de fotografia do período que ele viveu, no final do século XIX e metade do século XX. Meu avô, sem dúvida, foi o maior fotógrafo, o maior contratante de fotógrafos profissionais que teve no Paraná desse período. Porque ele gostava de... E essa história que ele passava de avião, tô chegando. Quer ver? Não tinha celular, né? Olha só. Olha ele pousando na casa dele em Matinhos. Primeira casa de Matinhos, uma das primeiras, primeira e segunda casa de Matinhos foram de meu avô Leão e do presidente Afonso Camargo, né? Que depois o filho foi casar com minha mãe, né? Tio Paulo Camargo. Então assim, ó, isso aqui, esse foi o primeiro avião, era um Siemens. Esse foi o primeiro avião do meu avô,